Olá pessoal, meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e nessa última rodada valorizamos 6,10 cartoletas. Um resultado mediano. Ocorre que nessa fase agora, reta final do Cartola, a gente quer mesmo a mitagem, a gente não está atrás de regularidade. Mas vamos tentar buscar isso nessa próxima rodada. E vocês, quantas cartoletas valorizaram? Me diz aí embaixo nos comentários. A semana é um pouquinho mais longa, dá para a gente interagir um pouco. Aqui no Nacional estamos na posição de número 38, ainda dentro da nossa meta do top 50. Mas já que chegamos tão longe, é claro que queremos um pouco mais. Dos nossos jogadores, com exceção de Johan, que voltou a negativar, todos os demais de meio, defesa, lateral, zagueiro, goleiro, todos valorizaram alguma coisa. A decepção ficou aqui por conta de nosso trio de ataque. PP, Renato Kaiser e Cano. Juntos fizeram menos 2 pontos. Cano, inclusive, que a gente tinha colocado por causa do pênalti, achou o pênalti e conseguiu perder. Ou seja, em um lance só, ele deixou de nos trazer 2 cartoletas e meia. Desvalorizou 0,87, quando se acerta o gol, valorizaria 1,5, uma cartoleta, 0,2. Mas é isso mesmo, Cartola é assim. Hora de vendermos todos os nossos jogadores e partirmos para novas contratações. Vamos começar aqui pelo meio de campo. Aqui, nossas melhores possibilidades de valorização nessa rodada são Alisson e Felipe, são os dois mais desvalorizados dentre os que aparecem aqui. Alisson com menos 2,8, Felipe do Fortaleza menos 1,9, mas temos outros nomes. Um é de Johan, terceira rodada seguida que ele não vai bem, mas em algum momento eu acho que ele volta a pontuar mais alto. Continua sendo uma boa possibilidade por conta da desvalorização atual dele. Temos ainda aqui, que é um jogador de grande potencial, Jean-Pierre. Ele zerou na última rodada. Desvalorizou 2,4 cartoletas. Mas potencial para fazer gol, dar assistência, ou seja, trazer pontuações altas, consequentemente cartoletas, é claro que ele tem. Mas também quero chamar a atenção de vocês para 2 jogadores que não estão aqui nos prováveis, dentre os meias prováveis. Um é esse aqui, deixa eu ver se ele aparece. Não é Matheus Vital, é Matheus Vargas do Atlético Goianiense. Ele já está como provável, não estava até nesse instante, mas já está como provável. E isso torna dele uma baita opção. Ele vem de menos 6 pontos. Ou seja, qualquer coisa que ele faça, aliás, se ele entrar no campo e não fizer nada, já traz cerca de 1 cartoleta para a gente. A média dele é muito baixa, não rende muitos scouts, mas o que a gente está buscando é um jogador que pelo menos zere, que não negative. Então, por conta dessa extrema desvalorização, já vou confirmar aqui Matheus Vargas. Outro nome, deixa eu escrever aqui o nome dele, ele não é propriamente zagueiro. Deixa eu ver se aparece aqui esse, Zé Gabriel, do Internacional. Ele joga na zaga, mas no Cartola ele está como meia. O jogo é muito complicado, mas na última rodada ele fez menos 5. Ou seja, só de entrar em campo e não fizer besteira, se ele entrar aos 48 do segundo tempo, melhor ainda, porque já vai trazer praticamente 1 cartoleta. Se ele jogar o tempo todo e fizer uns 3 desarmes, então aí a gente está no céu com ele. Infelizmente não temos scouts de zagueiro, mas por conta da desvalorização grande, vou confirmar Zé Gabriel em nosso time. O nosso terceiro zagueiro, antes de eu escolher ele, deixa eu tirar aqui o Zé Gabriel, retornar os nossos meias. Antes de escolhermos ele, eu quero dar uma olhadinha em nossa planilha de valorização, nossa tabela interativa. Espero que ela ajude a gente a fazermos a melhor escolha. Antes, deixa eu explicar como é que ela funciona. Nas próximas, eu não vou explicar e não vou utilizar ela, até porque eu já utilizei na minha escolha. Mas sempre que formos definir posição, eu vou apresentar a planilha, que é para ajudar vocês a tomarem a melhor decisão.
nem sempre eu consigo tomar essa decisão mais acertada. Vamos ver aqui, por exemplo, Alisson. Alisson vem de menos 2,8. Foi o que ele fez na última rodada. E essa coluna aqui é a que tem o peso maior na questão de valorização. Mas não é só ela. Existe uma fórmula que mistura pontos, a valorização na última rodada, a média do jogador ao longo do campeonato e o preço atual dele. Além de algo chamado inflação do Cartola. O que é a inflação do Cartola? É a pontuação que os jogadores todos estão fazendo em determinada rodada. Mas isso a gente só sabe quando a rodada termina. Não tem como saber antes. A gente tem uma previsão aproximada, mas não dá para ter uma certeza absoluta. Mas isso não influencia tanto aqui em nossa tabela. Claro que existe uma margem de erro, mas ela é pequena. Vamos entender melhor. Alisson fez menos 2,8 na última rodada. Desvalorizou, aqui a coluna de valorização, desvalorizou menos 30 centavos. A média dele ao longo do ano é 1,6 e o preço atual 6,90. Vamos supor que ele faça 0 pontos nessa partida. Ele garante meio ponto. Se ele fizer 4 pontos, vai valorizar 1,2 cartoletas. 8,12 é muito fora da curva para Alisson, que por sinal é um jogador muito indisciplinado, toma muito cartão, reclama bastante, de modo que eu até adianto, não vou colocar ele. Por que eu coloquei Matheus Vargas, por exemplo? Porque só de entrar em campo ele já tem uma valorização alta, de 1 cartoleta. Se fizer 4 pontos, o que não é usual no caso dele, vem para 1,6. Mas 1 cartoleta com 0 ponto é um excelente resultado. Então espero que vocês tenham entendido o mecanismo de funcionamento dessa tabela e consigam fazer a leitura correta dela para tomar a melhor decisão. Eu vou ficar com Felipe do Fortaleza, mesmo estando menos desvalorizado. O resto dos scouts é mais ou menos parecido, mesmo estando menos desvalorizado do que Alisson, ele rende mais scouts do que Alisson. Ele chuta ali da entrada da área, ele pouco negativo ao longo do campeonato. E o jogo dele é, teoricamente, menos complicado do que o Santos, que enfrenta o Fluminense, que está lá brigando por vaga na Libertadores. Hoje estaria na Libertadores. Então eu vou colocar Felipe, que enfrenta o Bahia, e como as duas equipes precisam vencer, pode ser um jogo muito aberto e isso, de alguma forma, favorece tanto desarme quanto gols. E quem sabe Felipe não se envolve nessas coisas. Então vou confirmar Felipe como nossa terceira opção. Vamos voltar para o Cartola. Está aqui Felipe. Vamos escolher nosso treinador. Aqui, nossos 3 melhores nomes. Lembrem que a gente só indica 3 treinadores, 3 goleiros. Lateral e zagueiro são 4. Meia e atacante que a gente indica 6. Sempre o dobro da quantidade de vaga. Até para a gente não... Porque senão a gente sai indicando todo mundo e fica até sem graça. É claro que a gente vai acertar se indicar todos os jogadores do Cartola. Aqui como técnico, nossas melhores opções são Renato Gaúcho, Vanderlei Luxemburgo, os 2 vêm de pontuações baixas, e Anderson Moreira, que da última vez que jogou contra o Coritiba, que era um concorrente direto, ele fez 8 pontos. Mas ele pontuou um pouquinho melhor do que os outros 2. Então não acho ele é, na minha opinião, a terceira melhor opção, mas a melhor de todas vai ser Renato Gaúcho. Mas confiram na plataforma interativa. Ô, Bela, peraí, Bela. Peraí que eu estou gravando. Aqui estão, tem hora que eu chamo de plataforma interativa, tabela interativa, planilha de valorização, qualquer coisa, vocês sabem do que é que eu estou falando. Bom, aqui em nossa planilha de valorização, até porque isso aqui é uma planilha mesmo, estão aqui os nossos 3 técnicos. Não vou explicar ela porque já foi explicada. Tira um print
e espero que ajude a vocês tomarem a melhor decisão. Vamos retornar para o Cartola. O nosso técnico aqui vai ser Renato Gaúcho, vem de apenas 0,4. E assim como os outros, tem um jogo difícil, mas o Grêmio ainda é um time de muitos scouts. Vamos definir nossa lateral. Aqui na lateral, as 4 melhores opções, uma é Felipe Luiz, que vem de menos 3,3, desvalorização bastante expressiva. Outros são, eu podia indicar aqui Fagner e Fábio Santos, a dobra do Corinthians é uma boa opção, mas vou indicar Reinaldo e Juan Fran. O jogo do São Paulo contra o Botafogo, teoricamente, é menos difícil do que o jogo do Corinthians contra o Vasco. O Botafogo tem ido a campo com um time muito jovem, time muito inexperiente. Reinaldo vem de menos 0,2 e Juan Fran desvalorização extrema, menos 3,9, bastante desvalorizado. Agora a gente tem que olhar que Reinaldo tem uma média maior e é um batedor de pênalti no time do São Paulo. Vina, é claro que é uma boa opção, eu vou só alertar vocês aqui, ele vem de 0, ele não vem dessa pontuação mais alta não, ele vem de 0 pontos na última rodada. E jogador que tem caixa para fazer uma pontuação alta. Mas não está dentre os meus indicados. Meus 4 nomes, além dos 3 já citados, o 4º nome é o de Patrick. O jogo contra o Atlético deve ser um jogo muito aberto. Claro que o Sport, por vocação, vai ser um time defensivo. Mas como o Atlético ataca demais, isso pode favorecer Patrick tanto no desarme quanto nos contra-ataques, que geralmente é ele quem puxa ali pela direita. E o jogador do Atlético que mais sobe da parte defensiva é Arana, que tem a incumbência de marcar Patrick. Vamos olhar a planilha de valorização. Eu só quero usar ela mesmo para explicar a minha decisão. Um lateral já estou decidido, é Felipe Luiz, jogador de muitos scouts, desarma pra caramba. O Flamengo é um time ofensivo, o Inter deve se recuar, e aí quem sabe não pinta até uma assistência dele. Mas é um jogo complicado. Ocorre que por conta da desvalorização, eu já confirmo Felipe Luiz. A outra dúvida fica entre Juan Fran e Reinaldo. Ora, Juan Fran tem 4 pontos a menos que Reinaldo e custa um pouquinho menos. Quanto mais caro um jogador vale, maior a possibilidade de variar a valorização. Agora é um maior para o bem, mas também é um maior para o mal. Só que eu vou ficar com o Juan Fran, porque eu estou imaginando dele fazer 4 pontos. Ele fazendo 4 pontos, ele valoriza 1,3 cartoletas. Reinaldo, a nossa dúvida é por ser o batedor de pênalti e aí poder chegar aos 8 pontos. Então valorizaria 1 cartoleta e meia. Isso supondo que nenhum deles mantenha o saldo de gol. Ora, a gente colocar Reinaldo por causa do pênalti, a gente deve lembrar que nem todo jogo vai ter pênalti. E aí Juan Fran, com apenas 4 pontos, tem uma valorização muito próxima da de Reinaldo. Por conta disso, vou ficar com ele. Mas pensem com calma. Vamos voltar lá no Cartola. Eu disse até que não ia mais comentar da planilha, é só mostrar a vocês, mas eu achei importante ter essa conversa sobre Juan Fran e Reinaldo. O que realmente vai acontecer, a gente nunca sabe. Meus laterais, um é Juan Fran e o outro, conforme já tinha dito, Felipe Luiz do Flamengo. Se você chegou até aqui, espero que esteja gostando, então aproveito. Peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. Vamos definir nossa zaga. Aqui, nossas melhores opções, eu cito aqui Bruno Alves, possibilidade grande de manter o saldo de gol. E provavelmente o São Paulo vai tentar marcar no campo do Botafogo por conta da inexperiência do time carioca. E nesse estilo de jogo, Bruno Alves costuma render mais scout do que Arboleda, que é outra boa opção. Mas fico aqui, além de Bruno Alves, com o próprio Arboleda como indicação. Está aqui Arboleda. Bruno Alves, Arboleda, Gil.
Gil pode também manter, ele vem de 0,1. Ele pode manter o saldo de gol contra o Vasco. O Vasco não tem funcionado tão bem no aspecto ofensivo. Isso aí torna de Gil uma excelente opção. Inclusive para times principais. Aliás, muitos dos que a gente está citando aqui também servem para time principal. E o quarto nome, na minha opinião, um pouco menos que os outros, o Grêmio tem tomado muito gol nas últimas rodadas, o quarto nome seria o de Paulo Miranda. Agora, a minha escolha não está aqui dentre os prováveis. Deixa eu retirar os prováveis e procurar ele. Não é Nathan Ribeiro. Nathan Ribeiro do Coritiba vem de menos 4,1. Mas as notícias dão conta de que ele não joga mais no campeonato. E mesmo que jogasse, o cara tem uma média negativa. Não dá para confiar num jogador assim. Sinal que desarma, ataca pouco, não chuta em gol. O outro nome que eu falo com vocês é do outro zagueiro também do Coritiba. Acho que ele não mantém o saldo de gol, mas ele vem de menos 6,3. Menos 6 pontos. É outro que só de entrar em campo já valoriza uma cartoleta. Não acredito que mantenha o saldo de gol, mas ele também ataca, agride ali nos escanteios. Acho que tem um jogo aberto. As duas equipes sofrem gols, muito embora o Ceará tenha um ligeiro favoritismo. Mas Rodolfo também pode gerar scouts de desarmes, de quem sabe até um golzinho de cabeça. Mas se não fizer nada, já valoriza. O problema é, não sei se ele joga ou não. Acredito que vá para o jogo. Se você olhar a escalação do Coritiba, os prováveis do Coritiba para essa rodada, nós temos aqui, vamos ver, temos somente Sabino. Nathan Ribeiro já vi a notícia que não joga. Márcio Silva, não sei bem quem é, nunca jogou, talvez seja do Júnior, o Coritiba pode querer que ele vá para o jogo, mas acredito mais na possibilidade de Rodolfo. Não vai com apenas um zagueiro. Então estou colocando Rodolfo, já vou até confirmar no time, mas temos que ficar de olho nas atualizações das notícias. Nosso outro zagueiro, vamos embora procurar aqui, vai ser Bruno Alves do São Paulo. Então nossa zaga fecha com Rodolfo e Bruno Alves. E vamos ficar de olho nessa notícia. Quem for de Coritiba, do Paraná, e souber algo sobre Rodolfo jogar ou não, posta aí nos comentários que isso aí nos ajuda pra caramba. Vamos definir nosso goleiro. Caramba, esqueci de mostrar a planilha a vocês. Vamos lá. Tá aqui ela. Tira um print e tentem tomar a melhor decisão. Só por curiosidade, olha aqui para Rodolfo. 0 pontos, uma cartoleta. Isso é muita coisa. Mas pensem com calma. Aqui no gol, nossas 3 melhores opções, elas estão aqui nessa tela. Richard vem de menos 6,5. Não vou citar Vanderlei, aliás, vou só alertar vocês. Olha para os scouts de Vanderlei. São muitas rodadas negativando. É algo impressionante. É um antigo mito do Cartola. Mas tem Richard, é o mais desvalorizado de todos, mas temos aqui também Jean e Hugo Souza. Jean, que é o atual mito do Cartola, só que tem um jogo muito difícil contra o Palmeiras. Pode ser que zique. É um jogador indicado até para um time principal que queira arriscar um pouco mais. Mas aqui na cartoleta pode ser risco demais, tendo um já que é praticamente garantido. Outro é Hugo Souza, do Flamengo, vem de menos 2,7. Acredito em um jogo truncado, com cara de poucos gols, então o Hugo Souza se torna uma possibilidade de conseguir o saldo. Mas acho um jogo, acredito que é com poucos gols, mas é um jogo de prognóstico muito difícil. Vai ser um jogo extremamente tenso. É basicamente a decisão do Nacional. Vou fechar aqui com Richard, mesmo sabendo do potencial de Jean de chegar em 10, 12, 15 pontos, mas vou fechar com Richard por ter um jogo menos complicado que o de Jean. Conferindo a tabela de valorização, está aqui ela, a diferença de Richard e Jean não é tão acentuada.
Olhem com calma e tentem tirar a melhor conclusão possível. Definir nosso ataque. Aqui, nossas 6 indicações. 2 aqui eu já vou até confirmar. Cano. Cano vem de menos 4,1. É um jogador que tem média 4,75. Me deu uma quebrada de uma cartoleta na última rodada, mas claro que ele tem potencial. Ele pode não fazer nada, mas geralmente, muitas vezes ele não faz nada, realmente. Se ele não fizer nada, já traz cartoleta. Se ele der 1 ou 2 chutes em gols, já traz uma cartoleta garantida pra gente. Outro nome é o de Léo Chu, que vem de menos 3. Se esse jogo, como eu estou esperando, realmente for um jogo aberto, vai ser um prato cheio para os contra-ataques puxados pelo Léo Chu. Então já vou confirmar eles 2. Os outros nomes que a gente tem aqui para quebrar a cabeça, um é Ferreira, não costuma negativar, ele negativou nessa última. Negócio que a gente não sabe se joga o tempo todo, se joga só 10 minutos. Partidas do Grêmio são sempre de previsibilidade muito difícil. Temos David, que vem de menos 0,4, enfrenta o Bahia. David recentemente deu uma mitada grande, 18 pontos aqui. Se ele fizer isso de novo, vem quase 3 cartoletas aí pela frente. Finalmente, dá para citar aqui para vocês Renato Kaiser. Renato Kaiser fez 0,8, ele gosta de fazer gol fora de casa e enfrenta o Grêmio. Quem sabe, né? Ele é muito aquele jogador que ou pontua fazendo gol ou traz poucos scouts pra gente. E o último nome que eu falo tá um pouquinho mais valorizado, mas é Claudinho. Claudinho vem de 2,5, mas enfrenta o Goiás. O Goiás tem aquela obrigação de vencer, mas se o Bragantino fizer um gol, acredito que o Goiás, além de desanimar, se desespere. E aí vá totalmente para o ataque. Vai ser um prato cheio para o Claudinho. Gustavo Mosquito eu não estou citando, mas olhem ele com calma também. Vamos lá na nossa planilha de valorização. Aqui estão os dados da planilha, mas a minha terceira escolha, já escolhemos, Cano e Léo Chu. Se não fizerem nada, já traz mais de meia cartoleta a eles. Mas a minha terceira escolha, para fechar nosso time, vai ser Claudinho. Potencial dele de muita pontuação é alto, é altíssimo. Então Claudinho vai fechar o nosso ataque. Vamos retornar para o Cartola. Tirem um print, ou então dá uma pausa no vídeo. Claudinho fechando o nosso ataque. Nosso capitão vai ser o próprio Claudinho. Se bem que isso aí não importa de nada. Nosso time fechou com Richard, Juanfran, Felipe Luiz, Rodolfo, Bruno Alves, Matheus Vargas, Zé Gabriel, Felipe, Cano, Léo Chu, Claudinho e Renato Gaúcho. De olho nas notícias ao longo da semana, beleza? Se gostou, deixa um like, isso aí nos motiva a continuar produzindo mais material. Valeu? Abração e uma boa rodada para todos nós.